Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Ninguém pode atribuir falta nenhuma ao Senhor, embora alguns queiram atribuir, porque Ele é justo e Ele procede como quer. A palavra diz: por acaso pode o barro interpelar com o oleiro, porque fazes assim? Segundo a sua justiça, sendo justo, aquele que, segundo a sua imparcialidade, permitiu com que Adão e Eva caísse para que conhecesse a ciência do bem e do mal, para que antes não seja acusado de que permitiu com que o homem conhecesse somente do bem e não conhecesse do mal, assim como todo aquele que nasce já nasce com a ciência do bem e do mal, por conta da sua imparcialidade. Assim como também nos concede a oportunidade da semente que nasce corruptível se tornar incorruptível por meio da fé naquele que é o elo da perfeição, Jesus Cristo, onde nele nós somos cumpridores. Aquele que cumpriu a lei, aquele que disse: pensais que vinha anular a lei, ele cumpriu nos mínimos detalhes, a fim de que aqueles que têm fé nele são cumpridores, porque ninguém se cumpre se não for por meio dele. Estamos sempre a tropeçar de alguma forma, e segundo a fé que nós depositamos nele, nós somos cumpridores. Dom gratuito, para que ninguém se glorie em suas próprias obras, assim como também ele concede a sua sabedoria. Deus concede a sabedoria liberadamente a quem a quiser, mas sabemos que muitos são chamados em Deus através do primeiro advogado, se recebe os dons irrevogáveis ainda como que pecadores, mas é necessário ser eleito, alcançar a convocação por meio daquele que nos aprova, um espírito pronto e experimentado em dores que nos traz as bênçãos que não produz dores. Mas assim como ele pereceu, bem como ele disse a Paulo, antes disse como que Saulo: dura coisa para ti é recalcitrar contra os agrilhões. Assim como disse, tu verás o tanto que deve padecer por amor do meu nome. Todo aquele que está seguindo Jesus passa pelas tribulações, pelas angústias, mas a palavra diz que aquilo que se passa, as aflições momentâneas e passageiras, nem se compara com a glória que há de vir. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Aleluia. Tudo de graça recebemos, de graça ofertamos, sempre com o coração voluntário, jamais duvidando da sua provisão e tampouco fazendo por interesse, o amor sempre voluntário, assim como ele nos amou primeiro, um amor que nos constrange, não sendo merecedores, ele nos amou primeiro, aquele que nos mantém firmes e constantes no Senhor. Por isso, perseverai, bendizeis sempre o nome do Senhor, declarai o amor que ele tem para conosco, o zelo e cuidado do Senhor, seja na segurança, seja na provisão, seja naquilo que os livramentos, as curas, tudo o que ele nos faz experimentar a fim de alcançar e conhecer dele profundamente, bem como disse Jó: conhecia o Senhor somente de falar,
mas após submetido à tentação que o Senhor permitiu, assim como as muitas provações pelo Senhor, porque jamais diga sou tentado por Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele permite com que o tentador, assim como na vida de Jó, permitiu com que tocasse naquilo que ele tinha, na sua família, lhe concedeu até mesmo uma chaga maligna, mesmo sendo reto, íntegro, sincero, temente, que é o desviar do mal o princípio da sabedoria, e ele desviava do mal. A palavra diz que em nada ele atribuiu falta nenhuma ao Senhor, e o Senhor o submeteu à prova, assim como permitiu o tentador que o tocasse, mas disse: deixai o vivo, porque havia retidão em Jó, e aquilo que ele passou, ele conheceu mais do Senhor, e é através bem-aventurados que são submetidos à prova. É motivo de júbilo, de alegria, quando ele nos submete, porque está nos dando a oportunidade de sermos aprovados. Por isso, bem como ele disse a Josué, esforça-te, tenha bom ânimo, não fui eu que te chamei. Por isso, perseverai em mais um dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.